Olá pessoal! Hoje nós vamos começar uma nova série de vídeos aqui no canal, onde eu vou dar dicas de como narrar, como mestrar as principais campanhas e aventuras oficiais de D&D quinta edição. Vamos começar pela Maldição de Strahd, que é uma das campanhas que podem ser encontradas em português, né? Ela foi lançada pela Galápagos Jogos, então é uma boa porta de entrada para quem está começando em D&D quinta edição. E para quem também já conhece, já joga, com certeza vai conseguir aproveitar algumas das dicas aqui. A ideia é ser um material focado para quem pretende narrar a aventura, ou a campanha, no caso. Então, nós vamos falar alguns spoilers por aqui. Se você é só um jogador, aconselho não assistir para não perder um pouquinho da experiência. Mas se você chegou até aqui porque está querendo mestrar, ou já está com a aventura em mãos e está com dúvidas, você chegou no lugar certo. Vou tentar te ajudar a ter uma experiência melhor com esse material. Então, já deixa o like, sigam aí o canal se ainda não forem inscritos. E todo feedback é bem-vindo aqui para essa nova série, tá? A Maldição de Strahd é uma campanha que pode levar os jogadores até o nível 10, nível 11, né? Se você seguir só o material que tem aqui no livro. Isso é um ponto importante. Todo o material pronto, né? Seja aventura ou seja campanha, ele já vem com um formatinho, né, bem fechado, com algumas sugestões, ideias do que você pode fazer diferente, mas geralmente ele já vem bem prontinho ali, engessado para você mestrar. Porém, isso não significa que ele é limitado. Afinal, os jogadores, né, com seus personagens vão trazer conteúdo novo para a campanha ou para aquele material que você adquiriu. Então tenha sempre em mente que, por mais que você tenha já tudo pronto aqui, não tente seguir tanto assim a história, deixe que os jogadores possam interagir também, trazer elementos para ela. Essa não é uma das 5 dicas, mas é uma dica legal que você pode usar para qualquer tipo de material, tá? Começando com a Maldição de Strahd especificamente. Essa é uma dica que eu vou reforçar sempre, para todas as outras campanhas principalmente, mas a nossa dica número 1 é: leia todo o livro. Só que assim, quando você vai narrar, você não precisa ler e decorar e ter tudo em mente, saber cada estatística, cada lugar, cada ponto, cada coisa, tá? Quando eu digo leia todo o livro, tenha o conhecimento geral da campanha, daquilo que ela tá mostrando e qual que é a proposta. Como eu faço? Quando eu pego uma campanha nova, né, para narrar, eu costumo ler os capítulos todos, ler a estrutura. O que eu faço é ir pulando blocos de estatísticas, resumo de encontros, detalhes que são muito específicos e que vão ser melhor aproveitados quando eu estiver perto de mestrar aquela parte, tá? Então, a leitura em si, ela vai ser uma leitura muito focada nos pontos principais da campanha. Por que que é interessante fazer isso? Isso é interessante porque muitas vezes o final da campanha ou elementos importantes ali no meio da campanha tem ligações com vários outros momentos. Se você não tiver essa ideia básica, é provável que você chegue em pontos onde os jogadores poderiam ter uma dica, ter um gancho, ter alguma ligação legal com elementos que estão mais pro fim da campanha, mas que você vai acabar perdendo por não ter a ideia geral dela, tá? Então eu sei que é um pouco complicado, né? Você já pegar direto e já sair lendo o livrão, mas tenha em mente que é necessário sim fazer a leitura toda, mas coisas como essa aqui, por exemplo, tem aqui várias e várias páginas só detalhando o interior de um local. Isso daqui você não vai precisar ler nessa leitura inicial, porque isso é interessante que você tenha fresco na memória para quando os jogadores estiverem chegando, ou né, você já vai ter uma ideia de quando isso pode rolar ali em qual sessão. Então isso aqui vai ser lido com mais calma, com mais atenção, antes da sessão, né, na sua preparação usual. Mas é interessante que você saiba o que é esse lugar, por que que pode ser que os jogadores cheguem ali ou o que eles podem encontrar, tá? Então a minha primeira dica é sempre essa: leia o livro todo, leia, né, a estrutura da campanha, entenda os finais possíveis dela, as motivações, enfim, tenha uma ideia. Ó, tem até um marcador aqui em alguma coisa que na época eu devo ter achado que era importante. Ó, o apêndice. E tenha uma ideia geral da campanha para que você comece a narrar. Isso vai ser bem importante para ajudar a juntar pontas soltas e também para conseguir ter ideias legais para integrar os jogadores durante a aventura. Então, narrador, narradora, leia o livro todo. A segunda coisa, e essa é um pouquinho, né, a segunda dica, essa é um pouquinho específica para essa campanha. Nessa campanha, ela tem um formato mais aberto, né? O famoso formato sandbox, né? Caixa de areia. Ela não é muito linear,
Então, nessa leitura inicial você vai perceber isso, por isso que ela é importante, mas ela tem um ritmo que você pode controlar. Então, por mais que os jogadores tenham o mundo todo aberto, praticamente, aqui nessa campanha, é importante que você conheça o ritmo do seu grupo e tenha sempre preparado o conhecimento sobre os arredores de onde eles estão. O formato da Maldição de Strahd é apresentar em cada capítulo uma localidade, né, um ponto ali da Baróvia. Seja uma masmorra, né, uma dungeon, ou uma vila, uma cidade. Então, cada capítulo tem tudo o que você precisa saber sobre aquele local. Você tem um mapa, então, né, você vai saber mais ou menos o que está por próximo ali. E conhecendo o ritmo do seu grupo, você tem ideia de que para que momento ou em quanto tempo eles vão levar para desenrolar um determinado assunto ou evoluir de determinada forma na campanha. Então, com isso, é importante ter sempre preparado coisas que podem estar aos arredores do local onde eles estão, porque você não vai ter um controle direto sobre o que eles vão fazer num próximo passo. Pode ser que com um encontro com um NPC, uma dica que eles recebam, ou às vezes um combate que deu um pouco errado e eles precisem recuar. É importante que você saiba ali tudo o que está acontecendo aos arredores para conseguir ditar o ritmo e não parecer perdido durante essa campanha, tá? Então, feita a leitura inicial, você já vai ter ideia de todos os locais, tem uma ideia geral da campanha, então tenha sempre pronto um ou outro plot dos arredores de onde os seus jogadores estão e entenda qual é o ritmo que eles levam para evoluir dentro dessa campanha. Dica número 3. Essa é uma dica específica também da Maldição de Strahd. A ideia da Maldição de Strahd é que os personagens, né, os aventureiros, eles vão parar na Baróvia, nessa terra meio amaldiçoada, né, e onde está presente aí o grande vilão, o Strahd. E na Baróvia, as coisas não funcionam exatamente como os jogadores esperam. Então o livro até dá umas dicas de efeitos cosméticos para as magias, um pouco do modo em que as coisas acontecem. E o que seriam esses efeitos cosméticos? Por exemplo, a magia como Mage Hand, né, a mão mágica, aquela mãozinha que o mago consegue conjurar para pegar coisas para ele. O livro dá uma ideia de que aqui na Baróvia é provável que quando o mago conjurar essa magia, ao invés de uma mão mágica, né, como costumaria acontecer, a magia vai surgir como uma mão esquelética, né, uma coisa meio morta-viva ali. A magia vai funcionar da mesma forma, mas todo o clima vai ser meio em cima disso. Então é importante nessa aventura que você aproveite ao máximo as oportunidades que você tiver para deixar o clima sempre mais denso e mais sombrio. Porque esse é meio que o mod dessa campanha, né? É um lugar onde as pessoas são muito tristes, onde não tem muita esperança e onde um vilão, né, um vampiro milenar, maligno está sempre por perto, está sempre de olho. Então busca toda oportunidade que você tiver de roleplay, de interação com NPCs, de efeitos mágicos, habilidades que os personagens usem, tente sempre perverter isso um pouco, tente sempre corromper isso um pouquinho. Não precisa mudar nenhum status de magia, de habilidade, nem nada. Só cria essa coisa visual, essa coisa de sentimento. Então pesa muito no que eles estão vendo, o que eles estão percebendo, cheiros, cores e coisas do tipo. Tenta estar sempre mostrando o quanto a Baróvia é um clima pesado, o quanto as coisas parecem estar sempre morrendo, como o tempo parece se arrastar. Essa é uma dica bem simples, né, que você pode usar a qualquer momento, mas que vai render oportunidades, né, vai render momentos bem legais na mesa. E numa campanha, no final, o que resta é muito isso, né, a sensação que os jogadores têm daquele lugar ou daquilo que eles estão fazendo. Então aqui na Baróvia, aproveite isso, aproveite cada oportunidade para deixar os jogadores com a pulga atrás da orelha. E pode ser, assim, mais criativo possível, não tem limitações. Como a Baróvia é um semiplano, uma coisa ali que existe entre as realidades, não tem limites para o que você pode querer mostrar, lembrando sempre que a própria ambiente, a própria terra, o próprio local, ele tenta corromper tudo aquilo que entra em contato com ele, tá? Uma outra coisa, a quarta dica. Essa campanha ela é muito voltada para interações. É diferente de campanhas onde geralmente os jogadores vão enfrentando perigos e passando por locais cada vez mais difíceis. Na Maldição de Strahd, o grande clima, né, e o peso ele tá em cima das pessoas. Então, como as pessoas reagem à Baróvia,
o que elas fazem ali, se elas têm esperança, se elas já não têm mais esperança, se elas perderam alguém, se elas estão procurando alguém. Então os NPCs, eles têm interações muito voltadas a isso, aos anseios e desejos que eles têm ali. Então, como quarta dica, eu digo para estar sempre atento às motivações dos NPCs, sejam os que já estão prontos, né, e já estão aqui no livro, já preparados para usar, ou sejam aqueles que você vai introduzir ali, de acordo com o grupo de personagens, das situações. Tenta sempre ter com que esses NPCs tenham esse peso, essa necessidade de alguma coisa, ou essa interação com o mundo, e mais importante, isso quanto aos NPCs da campanha e os seus também, sempre verifica qual que é o relacionamento, né, qual que é a ligação que eles têm com o Strahd, né, com o Conde Strahd von Zarovich, o grande vilão da campanha. Isso é importante porque alguns deles são antagonistas, outros não têm muito contato, mas temem, né, a figura do Strahd, e outros não, outros estão buscando a atenção do Strahd, eles querem ser reconhecidos pelo Strahd, ou, né, querem tê-lo perto. Então isso é muito interessante de checar, porque isso vai pesar bastante no momento que você estiver mestrando a campanha. O peso dos NPCs, das relações, dos sentimentos que eles têm, vão trazer muita coisa para o grupo. E como eu falei lá nas dicas anteriores, essa campanha é muito voltada nisso, nessa sensação de medo, de angústia. Então tenta trazer isso para os NPCs também, e sempre checando qual é o relacionamento que ele tem com o Strahd. É importante que todo mundo tenha alguma coisa a ver com o grande vilão, tá? O plot, né, geral da Maldição de Strahd é justamente isso. Os aventureiros vão parar lá na Baróvia por algum meio. A aventura sugere aqui alguns que você pode usar ou pode inventar os seus. Mas no fundo, eles estão indo lá para derrotar esse mal, para acabar com essa maldição, para libertar essa terra, o que no fundo é enfrentar o Strahd, né? Seja de maneira direta, seja fazendo alianças, ou enfim, tentando ali desenvolver e trazer essa vitória para Baróvia. Logo, todo mundo com que eles interajam, né, toda a terra da Baróvia tem que ter uma ligação com o Strahd. Aqui no livro as motivações são bem legais, os NPCs são bem construídos. É claro que existem alguns mais simples, mais rasos, mas tem vários que você vai ler e vai gostar muito, e eles podem servir de inspiração também para os NPCs que você vai acabar criando. Então tenta mostrar para o grupo essa importância, seja nas interações, nos diálogos, nas manifestações que os NPCs tenham, para trazer sempre esse ponto. Então a quarta dica é isso: veja e cheque, né, e considere sempre as motivações dos NPCs e de olho em qual é o tipo de relação que elas têm com o Strahd. E por último, para nossa quinta dica da Maldição de Strahd, existe um ponto bem específico nessa campanha, que é uma campanha que tem um vilão claro, né? Os jogadores já começam sabendo o que eles devem enfrentar. No começo é uma coisa meio de lenda, né? Dependendo do tipo de abertura que você escolher, mas não vai demorar muito para eles entenderem o que é o Strahd, essa figura do vampiro, do Lorde Máximo da Baróvia e etc. Diferente de outras campanhas, onde os perigos vão, né, aumentando até chegar aquele clímax e os jogadores desvendam um grande mistério e vão enfrentar o vilão final, aqui na Maldição de Strahd, você já sabe quem você vai enfrentar. E a própria campanha sugere que você não deixe esse momento de enfrentamento apenas para o final. Ela sugere que o Strahd apareça, interaja com os personagens, desafie eles, sei lá, brinque, né, humilhe, etc. Mas tem um porém aí, é uma linha muito tênue e perigosa. A minha quinta dica é: usa o Strahd em momentos interessantes, em momentos propícios, mas tenta antagonizar ele de várias outras formas, e não só o antagonismo de combate. Por quê? O Strahd é uma figura muito poderosa. Ele não é só um vampiro, né? Ele tem vários poderes mágicos, muitas resistências, muitas magias extremamente poderosas, e não faria sentido ele só aparecer ali e já usar ali todo o seu poder em algum momento contra o grupo, que, se não estiver preparado, e provavelmente não estarão nos níveis iniciais, não tem muita chance deles saírem vivos de um confronto direto com Strahd. Mas isso não quer dizer que você não deva usar. Quando o livro sugere essas aparições, ele sugere muito com interação, né?
falando ali alguma coisa com os jogadores, ou através dos agentes do Strahd, ou até mesmo com convite, né, direto que o Strahd faz bem no começo, um convite para um jantar no Castelo Ravenloft. Então é interessante que os aventureiros saibam que o Strahd sabe que eles estão ali. O Strahd é uma figura milenar, né? Ele não tem pressa pra nada. Os aventureiros, né, da sua campanha não são os primeiros aventureiros a chegar na Baróvia. Durante vários momentos da campanha, NPCs vão falar sobre isso. Os aventureiros vão ter indícios de vários outros aventureiros que já estiveram lá e falharam, né, na tentativa de derrotar o Strahd. E é justamente por conta disso que o Strahd é uma figura também bem arrogante. Então é legal que ele tem essa interação inicial. Em vários momentos você tem a presença do Strahd, mas tente não fazê-la como um antagonismo de combate. D&D é um sistema que tem, né, um volume de regras de combate bem grande, e com várias coisas ali a serem seguidas, e o sistema visa muito pelo equilíbrio. Então, mesmo que os jogadores tenham muita sorte nos dados, num combate direto nos níveis iniciais, eles não vão ter nenhuma chance contra o Strahd. Além do mais, o Strahd tem também aliados e outras coisas, tá? Mas não deixe que isso te intimide a não colocar o vilão, né? Não fazer ele aparecer em momentos anteriores ao que seria o clímax da campanha, tá? O que eu fiz, né? Eu já mestrei essa campanha 2 vezes, né? Uma vez já finalizada e agora mestrando ao vivo. E eu geralmente criei ali interações em momentos que eles estavam perto do Castelo Ravenloft, fazendo ali Strahd aparecer, seja primeiro com curiosidade para ver quem eram aqueles aventureiros, né, que estavam chegando ali às terras dele, mas sempre demonstrando essa imponência, esse perigo, esse olhar meio de predador, né, que ele tem. Em outros momentos ele interagiu através de pesadelos dos personagens, mas deixando claro que aquilo não era um pesadelo, que o Strahd tinha total controle e que o que ele fazia ali poderia reverberar na realidade também. Em momentos que os jogadores usaram magias de viajar para outro plano, plano das sombras ou algum tipo de teletransporte, eu fiz também ali o Strahd se fazer presente, né, naqueles momentos. Afinal, ele é a terra, né, ele é a lei, e ninguém vai entrar ou sair dos domínios dele, nem que seja só um pouquinho ali indo para um outro plano, um plano paralelo para fazer alguma coisa. E não só isso, né, a presença dos aliados, os espiões, as crias do Strahd, estão mostrando que sempre existem olhos e ouvidos do Strahd a todo momento, seja através das pessoas, dos NPCs, ou seja através das brumas também. Então a quinta dica é essa: usa o Strahd em momentos dramáticos, mas foge da ideia de colocar ele para combater os jogadores a todo momento. Isso vai ser frustrante para os jogadores, isso vai quebrar muito o clima de um combate final quando os jogadores estiverem prontos e aquele desafio realmente for um desafio interessante, e também não banalizar. Apesar dele estar presente, ter olhos em todos os lugares, sentir ali tudo do seu semiplano, não tem graça a todo momento ele tá ali cutucando os jogadores e falando alguma coisa no pé do ouvido. Usa em momentos dramáticos, faz parecer, quando tiver tudo ali já indo bem mal, mostra que o Strahd tá sabendo que aquilo tá mal, tá sabendo quando os jogadores estão ali com dificuldades, mas ele tá se divertindo com isso, ele vai tá ali só pra olhar a derrocada, fazer com que os aventureiros se arrependam de ter tentado acabar com a maldição de Strahd, beleza? Então essas foram 5 dicas para conduzir essa campanha. Sigam, né, o canal para mais dicas, vou explorar outras aventuras oficiais, outras campanhas oficiais, e fiquem de olho que a gente narra essa aventura ao vivo lá na Twitch, todos os domingos às 8h30 da noite, beleza? Conto com o seu like, conto com o follow e até o próximo. Falou!